Artigo 5 da Constituição Federal. Inciso 6. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Inciso 8. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Boa tarde, irmãos. Bem-vindo a mais uma Maná Diária. Todos os dias, essa programação vai ao ar ao meio-dia, aqui horário de Campo Grande, MS. Tem outras programações também aqui nesse canal, então se inscreva no canal e participe de todas as programações. Tem culto toda terça-feira, às 14, horário daqui, é transmitido. Culto no domingo, às 9, horário daqui, também é transmitido. Se você quiser participar da igreja online, mande um número aqui embaixo. Se você tiver um pedido de oração também, mande nesse número aqui embaixo, tá bom? Se quiser participar da igreja online, pode mandar uma mensagem nesse número que está aqui embaixo. Tem um número aqui embaixo, você pode conversar, pedir uma oração. Quero participar da igreja online, como que faz? Fica à vontade, tá bom? E que o Maná venha fazer parte do seu devocional. Você que está chegando aqui, você é novo. Todo dia, ao meio-dia, um homem e uma mulher de Deus, dando uma palavra ao teu coração, dando uma palavra ao teu espírito. Participe, coloque o Maná como uma parte do seu devocional, né? Não substitua nada, não substitua oração, não substitua leitura, acrescente, ou seja, tenha seu momento de oração, tenha seu momento de leitura e tenha um momento de ouvir o Maná, de assistir o Maná, tá bom? Compartilhe esse vídeo também, ele tá sendo ao vivo agora ao meio-dia, mas ele fica aqui no YouTube, você pode compartilhar, compartilhe ele, assista de novo, reassista. Mande para alguém. Você que é da Igreja Cristo Resposta, eu sei que você envia para as pessoas, que você ouve o Maná. Continue fazendo isso, não por conta de mim, mas por conta de Cristo. Amém? Hoje eu quero ler 2 versículos, o mesmo ensinamento que Jesus deu. A gente vê semelhanças em Mateus, Marcos, Lucas. A gente vê milagres, né? Similares. A gente vê ensinamentos, é o mesmo ensinamento, você entendeu? A gente vê isso. E isso é muito bom, isso nos ensina, por exemplo, eu vou ler 2 textos hoje, um em Lucas, um em Mateus. É o mesmo ensinamento de Jesus, só que vocês vão ver que esse ensinamento se complementa. Você fala, nossa, eu nunca tive essa visão, ou nunca ouvi dessa maneira, porque muitas das vezes é pregado de forma errada. Não quero atacar ninguém, não quero julgar ninguém, mas você pode ler na sua Bíblia, falar, Espírito Santo me guie, me direcione, e você lê. Tanto o que eu vou ler agora, você lê em Lucas, você lê em Mateus, você fala, nossa, Deus, obrigado. É um ensinamento tremendo, e a gente vai ler agora, tá bom? Mateus 7, 24 ao 27. Tá? Você pode abrir, se você não quiser abrir, só ouvir também, fica à vontade. Mateus 7, 24 a 27 diz assim: Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Você já ouviu falar dessa parábola, né? Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha, porque aqui foi falado, né? Quem ouve minhas palavras é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha, certo? Escrito aqui. Contra aquela casa caiu chuva, rio, vento, tudo isso. E ela não caiu, porque seu alicerce estava na rocha. Vamos lá, vocês vão entender. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu. Foi grande a sua queda. Se a gente for ler só Mateus, a gente tem uma noção que uma pessoa construiu a sua casa na rocha, porque foi falado, e uma na areia. Como se eles estivessem em lugares diferentes, sabe? Tipo assim, tá ali, né? A sorte da vida, ou
algo do gênero ali, ela tá num ambiente melhor, construiu na rocha. A outra tava num ambiente ruim, construiu na areia. Então, tipo assim, é um ambiente. A outra foi privilegiada pelo ambiente, pelo lugar. Se a gente ler só isso daqui. Mas a gente não vai ler só isso daqui. A gente vai ler Lucas também. A mesma parábola. Lucas 6. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Eu mostrarei quem se compara àquele que vem a mim, ouve minhas palavras e as pratica. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou bem fundo e colocou os alicerces da rocha. Aí já tem uma diferença, mas é o mesmo texto, você vai entender. Ou seja, ali está falando que ele construiu a casa na rocha. Aqui está falando que ele cavou bem fundo, encontrou a rocha e construiu sua casa na rocha. O alicerce foi ali na rocha. Aí, vamos lá, continuando. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou bem fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída, estava bem alicerçada. Mas aquele que ouve minhas palavras, a gente volta para aquele outro texto em Mateus, que ele construiu na areia, sabe? Mas aquele que ouve minhas palavras e não as pratica é como um homem que construiu uma casa sobre o chão sem alicerces. Ou seja, a gente lê em Mateus sobre a areia. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e sua destruição foi completa. Então aqui você já vê uma diferença. Pô, Jesus fala, ó, um cara construiu na areia ali e outro sobre a rocha. Aí aqui ele dá um plus, dá algo a mais. Então esse que construiu na rocha, ele cavou bem fundo até achar a rocha. Até ele falou, não, aqui eu vou construir meu alicerce. Vamos entender rapidamente e a gente vai fazer oração sobre isso. Eles estavam no mesmo lugar. Eles estavam no mesmo ambiente. Vocês viram até o problema. Veio a inundação, o vento veio isso, aquilo outro. Um caiu por quê? Superficial. O outro não. O outro se esforçou mais. O outro cavou bem fundo. O que tá falando? Cavou bem fundo até encontrar a rocha. Então pensa comigo, são duas pessoas que estão no mesmo lugar, no mesmo ambiente, seja o mesmo propósito geográfico, seja a mesma igreja. Imagina, duas pessoas na mesma igreja. Só que o resultado pode ser diferente. Porque uma pessoa pode construir a casa dela superficialmente, na areia. Infelizmente, isso acontece, tá? Não é vontade de Deus, nem a minha. Tô falando um relato, assim como Jesus Cristo deu um exemplo de um relato. Tem pessoas que fazem isso, infelizmente. A pessoa, ela não se esforça para encontrar a rocha é Cristo. Ela não se esforça para construir a casa dela, o alicerce dela em Cristo. Superficial, ali na areia. Superficial. Já a outra pessoa, pensa comigo, são duas pessoas no mesmo ambiente. Seja na mesma igreja, mesmo propósito local, sabe, geográfico, mesmo ambiente. A outra não, a outra fala, não, superficial não. Eu vou me esforçar, eu vou cavar bem fundo até eu encontrar. O que? A rocha, Cristo. Meu alicerce vai estar em Cristo. Jesus fala, aqui em Lucas, a diferença. Quem ouve minha palavra, quem vem até mim, ele fala nessa ordem, vem até mim, ouve minha palavra e as pratica, e aquele que vem até mim, ouve minha palavra e não as pratica. Ou seja, os dois foram até Jesus. Só que um foi superficial e o outro foi profundo. Um chegou até Jesus, ouviu, não obedeceu. Construiu sobre areia, superficial, não foi profundo, não se esforçou para estar com Cristo. O outro, completamente diferente, mesmo estando no mesmo ambiente, mesmo estando no mesmo local, mesmo estando, sei lá, na mesma igreja, falou, não, eu entrego a minha vida a Cristo, eu vou cavar bem fundo, vou me esforçar. É porque conquistas espirituais, qualquer conquista espiritual, quando eu digo conquista espiritual, você está mais próximo, mais íntimo de Cristo, conquista espiritual envolve sacrifício. Você entendeu? Uma pessoa, ela cavou mais fundo, se esforçou mais, sacrificou mais para ter mais de Cristo. Hoje, muito crente quer ter, sabe, o resultado de um pastor tremendo, mas não quer fazer o que o pastor tremendo faz. Orar, ler, jejuar, quer ter o resultado dele, mas não quer fazer o que ele faz. A pessoa que é prudente, que não é um insensato, ela se esforça para estar com Cristo. Ela sacrifica para estar com Cristo. E quando eu falo sacrifícios, não é pecado, tá, gente? Não é pecado. Não, vou sacrificar. Sacrifício é todos os dias. Gente, sacrifício é o seguinte, ó.
Você pensou um B, sua maneira de pensar, sabe? Sua maneira, você pensou B. Jesus falou, o B nem era pecado, mas Jesus falou, é aqui, ó. Você fala, Deus, eu sacrifico a minha carne, o meu pensamento, tudo é o Senhor. É o Senhor. Então, conquistas espirituais vêm através de sacrifícios, tá? Vem através de sacrifícios, você se esforçar para estar com Cristo, para estar mais próximo de Cristo, para fazer sua casa na rocha, alicerce, Cristo. Mais uma vez, eu vou ler o versículo para a gente finalizar. Vou ler de Lucas. Lucas 6, 46 ao 49. Porque vocês me chamam Senhor, Senhor, não fazem o que eu digo. Eu mostrarei quem se compara àquele que vem a mim, ouve minhas palavras e as pratica. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo, colocou os alicerces na rocha, se esforçou para estar com Cristo. Sabe, ele teve fome. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras, para ouvir você tem que vir até ele. Acabou de citar, acabei de ler. Falar a diferença, aquele que vem até mim e me ouve e põe em prática. Agora ele está falando aquele que vem até mim, me ouve e não põe em prática. Não vive o evangelho superficial, raso, evangelho teórico. Aí, ó, vamos ler sobre esse cara que chega até Deus, ouve Deus, mas não obedece Deus. Não põe em prática, não ama Deus, porque amar Deus, não sei o que falo, isso está na Bíblia, em João fala isso. Se você ama Deus, falar no linguajar que você entende, mas tem um linguajar fácil também da Bíblia. Seguinte, ó, ama Deus, pratica, norma, vontade, mandamento dele. Se não faz isso, não ama, ponto, tá na Bíblia, tá? É isso. Quem ama a Cristo, o mandamento de Cristo, vive, põe em prática, atitude de obediência. Você está falando a Deus que o ama, que crê. Quem não faz isso, não ama. Então aqui a gente vai ler a pessoa que chega a Cristo, ouve Cristo, mas não obedece. Olha o que acontece. Mas aquele que ouve minhas palavras e não as pratica é como um homem que construiu uma casa sobre o chão. A gente lê Mateus, sobre a areia, sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, os mesmos problemas, tá? Ela caiu e sua destruição foi completa. Sua destruição foi completa. Agora a escolha é sua. Quem que eu quero ser? Estou num lugar, eu posso construir superficialmente, na areia, né? No chão, na areia. Não vou cavar fundo, não vou me esforçar para ter mais de Cristo. Aqui, ó, tô de boa. Ouvi, mas não vou obedecer. É uma atitude de quem não ama. Ou eu vou... Eu gosto de uma frase de uma música que fala sobre isso. Você gastar sua vida para ter mais de Cristo. Eu gasto a minha vida com Cristo, sabe? Você parou um momento ali, 30 minutos para orar, 30 minutos para ler. Você está gastando a sua vida. E quando eu falo gastando, não pensa em algo, estou gastando. Você está gastando a sua vida com Cristo. É algo bom. Então você pode escolher esse cara que Jesus deu exemplo. O primeiro cara que é o top, certo? Se esforçou mais para estar com Cristo, sabe? Ele deu mais dele, sabe? Se esforçou mais, cavou mais fundo para ter mais de Cristo e recebeu mais de Cristo. A Bíblia fala que quem se aproximar dele, quem se aproxime de Deus, e ele se aproximará de vocês. Então, é a palavra, é a verdade. A gente vai orar agora nesse sentido da palavra, para nós não sermos cristãos rasos, superficiais, que chega até Deus, ouve Deus, não obedece Deus. Nós não queremos construir nossa casa sobre areia, mas nós queremos algo mais profundo e nós temos que se esforçar para ter mais e mais de Cristo. Sim, se esforçar, cavar mais fundo, achar a rocha, encontrar Cristo, ter mais de Cristo, conhecer mais de Cristo. Amém? Vamos fazer uma oração nesse sentido agora. Deus, entramos em Tua presença agora, Pai. E nesse instante, nós pedimos perdão por todas as vezes que nós fomos cristãos de forma rasa, superficial. Nos perdoe, Pai, por todas as vezes que nós fomos até o Senhor, até ouvimos o Senhor, mas não obedecemos ao Senhor. Sendo que a Tua palavra diz que aqueles que têm os meus mandamentos e os praticam é o que me ama. Tua palavra diz isso. Nós temos os Teus mandamentos, nós temos a Bíblia, a Tua palavra. Nós temos, Pai, sabemos a Tua vontade, o Teu querer, conhecemos a Tua mentalidade,
conhecemos as normas, os deveres que nós temos em todos os sentidos, em todas as áreas. E a tua palavra diz, o Senhor fala, aquele que me ama é o que tem os mandamentos e os guarda, que tem as normas, que tem os deveres e põe em prática. Esse é o que me ama. Quem não faz isso não me ama, é só da boca para fora. Nós não queremos, Pai, ser cristãos da boca para fora. Nós não queremos brincar de ser crente. Nos perdoe por todas as vezes, Pai, que brincamos de ser crente, que falamos da boca para fora que amamos o Senhor, mas nunca tivemos uma atitude real de amor, uma atitude real de devoção. Nunca nos esforçamos, Pai, para ter mais o Senhor. Nos perdoe, Pai, porque nunca nos esforçamos para ter mais o Senhor. Nós entendemos que esse esforço vem com a sua ajuda, com a tua graça. Nunca fazemos com a força do nosso braço. Fazemos com a tua graça. Nós queremos nos esforçar mais para ter mais de ti. Nos ajude, Pai, a nos esforçarmos. Derrame da tua graça em nós, do teu poder, do teu favor, do teu amor. Nos ajude, Pai, a nos esforçarmos para ter mais do Senhor. Queremos cavar fundo, bem fundo, até encontrar a rocha. Nós entendemos que conquistas espirituais, estar mais íntimo, mais próximo de ti, que é sacrifício. Nós entendemos isso. Nenhuma conquista espiritual vem fácil. Não é fácil para a carne. Não é fácil. Todos os dias. Somos sacrifícios vivos, Pai. Sacrifícios vivos. Parece até mesmo um paradoxo, porque sacrifício não é vivo. Mas é sacrifício vivo porque nós não matamos realmente a nós mesmos. Nós todos os dias batemos, mutilamos, matamos a carne, porque a carne não se converte. Todo dia nós lutamos, batemos, brigamos, somos sacrifícios vivos. Isso é uma atitude de amor, de adoração, Pai. Nós queremos, Pai, nos esforçarmos para ter mais do Senhor. Cavarmos mais fundos para encontrar mais do Senhor, para encontrar rocha firme e firmar o nosso alicerce no Senhor. O nosso alicerce no Senhor. Desejamos isso, Pai. Estar alicerçado com o Senhor. Desejamos isso, Pai. Gastar nossa vida com o Senhor. Gastar o nosso tempo com o Senhor. Queremos mais de Ti. Queremos mais de Ti, Pai. Nos ajude a cavar mais fundo. Não nos deixe, Pai. Não nos deixe construir nossa casa sobre areia. Não nos deixe ser cristão que não se esforça. Não nos deixe, Pai. Não queremos entrar no lugar de ser um cristão que não se esforça. Um cristão que não ora, que não lê, que não dá tempo ao Senhor, que não gasta a vida com o Senhor. Não queremos ser esse tipo de cristão, Pai. Um cristão que não se esforça para ter do Senhor. Para ter mais do Senhor. Quando eu digo ter mais, não é pensando nos nossos direitos. Ter mais da Tua presença, comunhão, intimidade, ter proximidade. Isso que nós queremos mais do Senhor, Pai. Nos ajude. Não desejamos ser cristãos rasos, superficiais, que não se esforça, que não cava, que não faz. Não queremos, que não obedece, não queremos. Nos ajude a não entrar nesse lugar jamais. No nome de Jesus. Desejamos mais do Senhor. Sermos cristãos verdadeiros, que se esforçam, que batalham, lutam para viver a Tua palavra, para viver as Suas normas, para viver os nossos deveres. Nos ajude a ser esse tipo de cristão. Um cristão verdadeiro. O nome de Jesus que pedimos ao Senhor não é da boca para fora, é do fundo do nosso coração, e o Senhor sabe disso. Queremos ser cristãos verdadeiros, no nome de Jesus. Nós te louvamos, nós te agradecemos e nós te adoramos. Obrigado porque o Senhor já atendeu essa oração, essa nossa oração nesse instante, nesse momento. O Senhor ouviu, o Senhor atendeu. Recebemos do Senhor a graça capacitadora que nos ajuda a sermos cristãos verdadeiros. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Amém, Deus. Amém. Amém, irmãos. É isso. Fiquem com Deus e amanhã mais um Maná Diário. Não perca, não se esqueça, ao meio-dia. Até uma próxima. Tchau, tchau.